Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quinta e última aula da unidade 18, na qual nós vamos estudar os verbos rifil e rofal fracos. E nos troncos rifil e rofal nós teremos mudanças que ocorrerão com, em primeiro lugar, as primeiras guturais. Por quê? Porque as raízes que têm uma gutural na posição 1, né, aquela primeira posição ali, não combinarão muito bem com o prefixo do rifil, que também é uma gutural, né? Então, duas guturais lado a lado ali, interagindo uma com a outra, mudarão, então, uma vogal, ou às vezes alguma coisa será assimilada. Então, as primeiras guturais apresentarão certas mudanças. Os verbos lamed he, como nós já vimos, mudam em todos os troncos. Então, no tronco rifil e no tronco rofal, os verbos lamed he também apresentarão aquelas mudanças típicas aos verbos lamed he. Agora, eu só quero dizer uma coisa. A razão pela qual eu estou estudando os verbos lamed he juntamente com os verbos fortes com vocês é, em primeiro lugar, para dar uma introdução a verbos fracos. Por quê? Porque quando mais tarde a gente começar a estudar os verbos fracos, você não chega com aquela ideia assim de o que está acontecendo? Por que a vogal desapareceu? Por que essa vogal mudou do nada? Por que aquele dagesh não está aqui? Né? A razão pela qual nós estudamos os verbos lamed he, em primeiro lugar, é por causa disso, para dar aquela introdução, né, aos verbos fracos, mas também porque os verbos lamed he são irregulares em todos os troncos. Então, é melhor aprender como esses verbos são irregulares agora, porque aqui nós vemos em todos os troncos e todas as conjugações como que esse verbo muda, enquanto que os outros verbos fracos mudarão apenas com certas conjugações ou com certos troncos, né? Outras raízes fracas que mudarão também são o primeiro yod, ou o p-yod, e o p-nun, e os verbos biconsonantais. Vamos começar então com os verbos lamed he. Agora eu quero lembrar a vocês que vocês não precisam se preocupar em memorizar as variações do paradigma, mas estejam prontos a reconhecer e a poder fazer a análise verbal necessária quando você ver uma forma do verbo rifil ou rofal, lamed he, no perfeito ou no imperfeito ou no imperativo e assim vai, né? Bom, aqui então estão as formas do rifil e do rofal, e vocês notam aqui que o rifil terá aquele prefixo re com a vogal hirek. O rofal terá o prefixo re com a vogal kametz hatuf. Vamos começar então com o rifil. Esse é o paradigma do rifil, com verbos lamed he, e higla, então, será a forma 3ms. Notem então que a terceira pessoa terá como vogal temática o kametz, né? Em vez de ter aquele hirak yod que nós esperávamos ver, como hif-il, né? Ou hik-til, nós temos aqui o kametz he. Por quê? Bom, porque o kametz he é a vogal que termina aquele verbo lamed he. Então, galá, na verdade, tem apenas duas consoantes, a consoante gimel e a consoante lamed. A consoante re aqui é uma matrix lectionis, né? Ela faz parte da vogal kametz he. Então, a forma 3ms, a forma 3fs e a forma 3cp terão esse kametz, que é reduzido na forma 3fs e na forma 3cp. Por quê? Porque essas duas formas terminam com vogais. Mais uma vez também o tav aparece aqui na forma 3fs para tomar o lugar daquele porque nós temos dois kametz hes seguidos um depois do outro, né? O kametz he da raiz e o kametz he da conjugação e do 3fs. Agora, as demais formas, então, terão esse hirak yod, que nós esperávamos ver. Higlita, higlit, higliti, higlitem, para o 2mp, higliten, 2fp, higlino, para a primeira pessoa comum do plural.
Agora, existe também uma outra forma com os verbos rifil perfeitos lamed he, e essa outra forma é essa aqui. Em primeiro lugar, o 3ms pode ter, em vez de ter um hirek, pode ter um segol. E as segundas e primeiras pessoas podem ter um tsere yod em vez de um hirek yod. Notem que esse será o caso com a segunda pessoa e com a primeira pessoa comum do singular, mas a primeira pessoa comum do plural não mudará. A primeira pessoa comum do plural sempre terá o hirek yod, tá bom? Mais uma vez, como eu disse, vocês não precisam memorizar essas formas. Lembrem-se apenas que essas formas aqui, tanto o tsere yod quanto o hirek yod, continuam sendo vogais classe I. Da mesma forma, o 3ms, tanto o hirek quanto o segol, continua sendo uma vogal classe I, e não só uma vogal classe I, mas uma vogal classe I curta, né? Agora, o rofal, então, será fácil de se distinguir e de se encontrar. Por quê? Porque ele sempre começará com o kametz hatuf, e nós vemos a mesma coisa. Na terceira pessoa, nós temos a vogal tronco, a vogal temática kametz, que é reduzida no 3fs e no 3cp, e na segunda pessoa e na primeira pessoa, em vez de ter o hirek yod, nós teremos um tsere yod. Agora, lembre-se que rofal, né, na segunda pessoa masculino do singular, seria, por exemplo, com o verbo forte, seria hoktalta, né? Hoktalta, com o quê? Com um patar. Por que nós não temos aquele patar aqui? Mais uma vez, por causa daquela... Porque os verbos lamed he eram antigamente verbos lamed yod, né? Então, aquela vogal que nós esperávamos ver aqui, o patar, não será mais um patar nos verbos rofal. Por isso que eu não coloquei aqui que o kametz é um diagnóstico do rofal. A vogal temática para os verbos lamed he não será uma vogal diagnóstica nem para o rifil, nem para o rofal. Por quê? Porque o tsere yod vai aparecer em vez de um patar. Vamos ver então os verbos rifil e rofal lamed he no imperfeito. Aqui está o paradigma. Vocês notarão mais uma vez que a única coisa que vai distinguir o rifil e rofal lamed he de outros verbos é essa primeira vogal aqui. Para o rofal nós teremos o kametz hatuf e para o rifil nós teremos o patar. Mais uma vez, assim como nós já vimos com todas as outras conjugações, o verbo lamed he no imperfeito terminará não com um kametz he, mas com um segol he. Então, yagle, yogle, para a terceira pessoa masculina singular. Yogle será rofal, yagle será rifil. Ambas as formas terão um tsere yod na terceira pessoa feminina do plural e na segunda pessoa feminina do plural. E, além disso, todas as demais formas seguirão o que nós já esperávamos. Opa, pessoal, desculpa, acabei de notar aqui, essa forma está errada. Em vez de ser yogli, deveria ser yoglu para a terceira pessoa masculina do plural. Deixa eu mudar. Pronto. Mas, de qualquer forma, nós vemos aqui então que o rifil e o rofal não desviarão daquilo que nós já aprendemos para os verbos lamed he no imperfeito em outros troncos. A única coisa que mudará são essas primeiras vogais aqui, as vogais do prefixo. Agora eu vou ensinar a vocês também a forma dos verbos lamed he no rifil, não no rofal imperativo e infinitivo, mais uma vez porque não existe uma forma rofal no imperativo no texto bíblico e são pouquíssimas as formas dos infinitivos lamed he no rofal. A forma do infinitivo construto seguirá aquela mesma forma, né, com o rolem vav tav, né? Então mais uma vez nós tiramos aquele prefixo do imperfeito
Tiramos aquele prefixo do imperfeito, sobra o quê? O prefixo da conjugação. E nós colocamos, em vez de um kametz he, nós colocamos o holem vav tav para indicar que este é um infinitivo construto. O infinitivo absoluto e o imperativo masculino singular seguirão as mesmas formas. A única coisa que muda, as únicas duas coisas que mudam aqui entre essas duas formas é, em primeiro lugar, nós não temos aquele prefixo, que é o prefixo típico, né, da conjugação. Em vez de ter aquele prefixo, nós temos o prefixo do tronco. E em vez de ter um segol, nós temos um tsere-he. Tsere-he em vez de segol-he. Mais uma vez, essas formas são idênticas. E aqui então estão as formas do imperativo hifil dos verbos lamed-he. Vamos ver agora os particípios do hifil e hofal com verbos lamed-he. Magle será a forma do particípio, notando mais uma vez que nós voltamos àquele segol-he. Nós não temos o tsere-he, mas o segol-he aqui com os particípios. E mogle. Aqui estão as formas então do particípio hifil e hofal dos verbos lamed-he. Magle para verbos hifil, mogle para verbos hofal. Magla, mogla. Maglim, moglim, né? Maglot, moglot. Mais uma vez, aquele re vai desaparecer em todas as formas, a não ser nas formas no plural, cedendo seu lugar aos sufixos do plural masculino e do plural feminino, e no lugar do kametz he no masculino singular, nós teremos o segol-he, que é aquele sufixo do imperfeito, e o kametz he, que é o sufixo, na verdade, do feminino singular, que toma o lugar do sufixo da raiz verbal. Vamos fazer uma análise verbal, então. Primeiro, começando com higlu. Higlu, nós vemos aqui, começa com o quê? Começa com um re, tem o hirak aqui embaixo. Como ele tem o re e o hirak, nós sabemos que o tronco será o tronco hifil, né? A conjugação nós vamos determinar pela vogal aqui embaixo. Por quê? Porque se nós tivéssemos uma vogal patar, essa forma poderia ser o imperativo masculino plural. Mas como nós temos um hirak aqui embaixo, a conjugação será a conjugação perfeita, a pessoa, terceira pessoa, gênero comum, número plural, da raiz gimel lamed he. Então, nesse caso, como que nós vamos traduzir esse verbo, higlu? Bom, como eu sei que o verbo vem da raiz gimel lamed he normalmente significa descobrir, né? Mas como nós aprendemos antes, existem certas raízes que têm significados exclusivos ao tronco hifil. Essa é uma delas. Então, higlu, na verdade, seria traduzido como eles levaram alguém ou alguma coisa ao exílio, ou eles deportaram aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa. A próxima forma é a forma higalu. Notem como que higalu é bem parecido com higlu, né? O que muda? Bom, nós temos um nagesh, aqui nós não temos um dagesh. Aqui nós temos também um kametz, aqui nós temos apenas um shevá. Então, como nós temos esse dagesh aqui na primeira consoante, eu sei que o tronco será o tronco nifal. Agora, quais conjugações no tronco nifal começam com um re? Apenas duas, o imperativo ou o infinitivo construto. Essa forma não pode ser o infinitivo construto, por quê? Porque nós temos a terminação shurek. E a terminação shurek é a terminação da conjugação do imperativo no masculino plural, e a forma é gimel lamed, e a raiz é a raiz gimel lamed he, né? Então, nesse caso, como que eu vou traduzir higalu? Higalu seria traduzido como aparecei-vos. Por que eu disse aparecei-vos? Bom, porque se alguém é descoberto, ele está aparecendo, né? Ou sejam descobertos, sejai descobertos. Bom, em vez de dizer sejai descobertos, eu vou dizer aparecei, né? É um verbo imperativo
dando uma ordem a um grupo de pessoas, no masculino plural, dizendo aparecei ou sejai descobertos. O terceiro verbo é o verbo hoglu. Notem que eu pronunciei esse verbo como hoglu e não haglu. Por quê? Porque não existe nenhuma forma verbal que começa com um kametz, tá bom? Existe apenas o rofal que começa com um kametz hatuf. Hoglu. Agora, hoglu, então, eu já disse, é do tronco rofal. Por quê? Por causa desse kametz hatuf. É bem parecido com essa forma, né? Então, como que eu vou fazer o resto da análise verbal aqui? Bom, ele é um verbo perfeito, terceira pessoa comum do plural e da raiz gimel lamed he. A tradução, como a tradução do verbo rifil perfeito 3CP de gimel lamed he era eles levaram ao exílio ou eles deportaram alguém, no rofal eu vou fazer a mesma tradução, só que sendo uma ação passiva. Então, eles foram levados ao exílio ou eles foram deportados. Tá bom? A próxima forma é a forma khazkiro. Essa forma parece muito difícil, né? Parece que nós temos aqui o kaf, que nós sabemos é um prefixo. O re pode ser tanto um prefixo do tronco quanto o artigo definido, não pode? Bom, na verdade não. Nesse caso, ele não pode ser o artigo definido. Por quê? Porque o artigo definido, se vocês se lembram, sempre terá também aquele dagesh que o segue. Nesse caso, nós não temos o dagesh aqui. Então, essa forma aqui, esse re aqui é o re ou do rifil ou do rofal. Como que eu vou descobrir se é rifil ou rofal? Bom, pela vogal. A vogal aqui é uma vogal patar, não é uma vogal kametz hatuf e também não é uma vogal kibutz que pode aparecer no rofal. Nesse caso, então, eu sei que o tronco é o tronco rifil. Bom, o que mais que eu sei sobre esse verbo? Ele tem um sufixo, o sufixo rolemvav, né? E tem esse prefixo k. Quais formas podem levar esses afixos? Bom, apenas o infinitivo construto e o particípio. Como eu sei que isso não é um particípio porque ele não tem um mem, só me resta dizer que a conjugação é o infinitivo construto. O infinitivo construto não tem pessoa, gênero ou número, então a raiz será zayin, kaf, resh. Zayin, kaf, resh significa lembrar, né? Então, como o rifil é causativo, quando você causa alguém a lembrar, você faz menção, né? Então, para traduzir esse verbo no rifil, nós vamos traduzi-lo como ao, o kaf aqui seria ao, um prefixo até temporal nesse caso aqui, ao fazer menção ele ou dele. Pode ser ao ele fazer menção ou a ele ao fazer menção dele. Tá bom? Essas são as duas traduções possíveis e claro que no contexto você poderá determinar qual é a melhor tradução ali. O próximo verbo é o verbo arrit. Arrit. Bom, aqui nós temos duas pistas que nos dizem que esse tronco é o tronco rifil. Quais são essas pistas? Em primeiro lugar, o patar aqui, né? Como eu disse antes, não tem nenhuma outra forma, nenhum outro tronco que leva um patar no começo. E também esse hirekiod. Como o verbo também começa com um aleph, nós sabemos que a conjugação é a conjugação imperfeita, pessoa, primeira pessoa, comum, do singular, da raiz karat, né? Kaf, resh, tav. E a tradução desse verbo será eu causarei a ser cortado, né? Porque karat significa cortar, ou no kal pode significar também fazer um pacto ou uma aliança, mas nesse caso, como ele está no rifil, quando você causa alguma coisa a ser cortada, arrit significa, na verdade, eu exterminarei. Causar a ser cortado no sentido de eu vou causar alguma coisa a ser completamente excluída, em outras palavras, eu exterminarei. A próxima forma verbal é a forma hamufkadim. Vocês notam aqui que hamufkadim tem um re, mas esse re não é o re do rifil nem do rofal,
é o Re do artigo definido. Por quê? Porque nós temos um dagesh que o segue. E vocês notarão também que esse mem aqui é o mem de um particípio. E logo embaixo do mem nós vemos aqui o kibutz. Agora, como não há nenhum outro dagesh aqui, eu posso dizer que esse particípio não é um particípio pual, mas é um particípio hofal. Tá bom? Se ele fosse um particípio pual, ele teria um dagesh aqui na segunda consoante. Então, ele é um particípio hofal, ele termina com im, então ele é um particípio masculino plural, da raiz p, kof, dalet. Nesse caso, então, a tradução, como pakad significa ele aponta ou ele designa, o particípio hofal seria ele... vamos por partes aqui, né? Ele designa ou aponta é a tradução do kal perfeito 3ms. Agora, se essa forma fosse um rifil, seria ele causa a designar, né? Ou nesse caso, então, ele coloca uma designação. Ele põe uma designação. Então, ele encarga alguém. Nesse caso, a tradução desse particípio seria os, né? Porque nós temos esse ha aqui, nós sabemos que esse particípio será traduzido substantivamente, os que foram encargados. Os encargados, ou os designados, os que foram designados, ou os que foram encargados com alguma coisa, com algum cargo, né? A próxima forma verbal também é um particípio, por quê? Porque ele começa com o mem, mukadishem. Mukadishem tem esse dagesh aqui, ele começa com o sheva, então o tronco será o tronco piel. A conjugação é um particípio. E vocês notam aqui que em vez de ter um im no final, ele tem um rem no final. A raiz é kof, dalet, shin, e ele termina com um rem. Rem é o sufixo pronominal, segunda pessoa, é masculino no plural. Então, mukadishem seria masculino singular, e a raiz é kof, dalet, shin, significa aquele que vos santifica. Então, santificar é o piel, é essa raiz aqui no tronco piel, e aquele que vos santifica, por que eu disse vos santifica? Por causa desse sufixo pronominal aqui, tá bom? A penúltima forma que nós vamos ver aqui é a forma hashlihu. Mais uma vez, nós sabemos que essa forma é uma forma do rifil. Por quê? Por causa do patar e por causa do hirakyod. E eu sei que essa forma não será um verbo imperfeito no rifil. Por quê? Porque a forma não tem um yod, não tem um tav, não tem um aleph, mas tem um re. Então, será o rifil imperativo masculino plural e vem da raiz shin lamed kaf, significa arremessai ou jogai, lançai, né? Alguma coisa desse tipo. E finalmente a última forma verbal é a forma vatushlechi. Vatushlechi. Bom, nós temos aqui aquela terminação hirakyod, né? A terminação hirakyod normalmente é um sufixo pronominal. Nesse caso, não. Por quê? Porque eu tenho aqui o vá, e esse vá indica que a conjugação será um imperfeito consecutivo. E nós temos o tu aqui, né? Esse tav com o kibutz. Bom, o kibutz me diz que esse tronco será o tronco hofal. Por que hofal e não pual? Porque não existe nenhum outro dagesh aqui. Não existe o dagesh que eu esperaria ver aqui no pual, dentro do lamed. A conjugação será imperfeita consecutiva, e a forma imperfeita consecutiva, tushlechi, na verdade vem da segunda pessoa feminina do singular, e a raiz é shin lamed kaf.
Nesse caso, seria como se eu estivesse falando com uma mulher e eu disse e foste lançada, né? Por quê? Porque shalar significa no rifil, no rofal. No rifil significa ele lança, e no rofal significa ele foi lançado. Então, nesse caso, vatushlechi significa e foste lançada, falando com uma mulher. Bom, pessoal, eu espero que isso fez sentido, eu espero que as coisas estejam começando a encaixar. Então agora, realmente, nós finalmente terminamos a unidade 18 e o hebraico 3. Falta apenas agora a avaliação do hebraico 3 para vocês fazerem depois de terminar todos os exercícios e testes dessa unidade. Até o hebraico 4. Shalom.